Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, querida juventude, presente nesta missa com a juventude, é o nosso quarto domingo do mês, sempre recheado com a presença da energia e do compromisso e o ardor da juventude. Já estamos no quinto domingo da quaresma, quinto e último domingo da quaresma. Domingo que vem já é a Semana Santa. O tempo vai avançado e por isso nós precisamos então aprofundar o tempo que ainda nos resta, o último domingo da quaresma. Hoje nós podemos fazer uma trajetória, olhar para a nossa vida batismal. Inclusive é hoje também que se faz, nós fizemos lá na Igreja Santa Teresinha, o terceiro domingo seguido, a partir do terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma, os iniciandos que fazem parte do projeto Viver em Cristo, eles passam pelo rito da purificação e da iluminação, 3 domingos seguidos. E tem a ver com o nosso batismo. O que nós podemos perceber que existe de catequese batismal desde o penúltimo domingo? Vamos lá. No penúltimo domingo, nós celebramos Jesus, a fonte da água viva. Lembra lá? Penúltimo domingo. Jesus, o balde, o poço e a samaritana. A água que nos batiza, a água que nos lava, a água que nos limpa. Catequese batismal, a porta de entrada, o meu batismo, o seu batismo. Domingo passado, que foi o último domingo, nós vimos Jesus, a luz do mundo, que tira a cegueira. E hoje Jesus, a vida, que cura a morte. Esse é o nosso batismo, água, luz e vida. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Se na sua vida falta a água, sua alma está seca. Se a fonte da vida, não é a água só do copo. Se na sua vida falta a luz, você está cego. E se na sua vida falta a vida de Jesus, você está morto. E é o que eu costumo dizer sempre onde passei e por onde passo. A morte mais terrível é aquela morte que nos sepulta ainda vivos. A pior morte é aquelas pessoas que morreram e não sabem que morreram. Isso se dá no casamento, na família, numa empresa, nos valores, na ética. A pior morte não é aquela que sepulta o nosso corpo no cemitério. A pior morte é aquela que nos sepulta ainda vivos. Empurrar a vida com a barriga, ou levar uma vida medíocre, ou sem brilho. O que nós temos que aprender com a liturgia de hoje, Jesus que tira Lázaro do túmulo, e nós queremos também tirar a nossa juventude de tantos túmulos, túmulos do vício, da droga, do consumismo, da vida desenfreada, vida desregrada, da manipulação, mas nós também queremos tirar nossas famílias dos túmulos, do sepulcro. Nós queremos dar vida a elas, e é isso que Jesus fez com Lázaro. Mas o que nós temos que aprender é o seguinte: vocês viram, sobretudo, a leitura falando dos ossos ressequidos? O que são ossos ressequidos? Ossos podres. O que nós somos sem Jesus? Cadáver. E sabe o que é mais terrível? Guarda aí. Muitos de nós acostumamos a viver como um cadáver. Casamentos cadáveres, famílias cadáveres, comunidades cadáveres, igrejas cadáveres. É para isso que chega Jesus e fala: Lázaro, vem para fora. Mas Jesus deu essa ordem a Lázaro, mas a nossa juventude sempre tem um grito de guerra. Nem eu mais estou sabendo do grito de guerra. Eles preparam, eu sempre gostei de fazer surpresa, agora estão pregando a peça em mim. Eu sou o último a saber, mas não tem problema. Eles combinam o grito de guerra, e aí nós vamos descobrir. Agora eu já sei, mas eu não sabia. Eu imaginava, mais ou menos. Mas se Jesus disse, Lázaro, vem para fora, eu digo, jovem. Se Jesus diz, Lázaro, vem para fora, eu digo, jovem.
qualquer um que tiver adormecido aí, adormecido, paralisado, mas não é só o jovem não, é na sua vida de pai, de mãe, de cristão, casados. Cuidado para não dormir no ponto. Cuidado para não dormir e deixar a vida passar. Cuidado para não dormir na hora que o diabo chegar. Não descuide. E sobretudo jovens. Nós celebramos e festejamos o jovem na igreja, porque um jovem na igreja é um a menos no tráfico. Um jovem na igreja é um a menos na rua, na farra, na vida desregrada. Pode festejar, dançar, ir no show, festejar a vida. Mas farra não. Vida desenfreada não. Vida dominada pelo diabo não. Você tem que ter domínio sobre a sua vida. Um jovem a mais aqui, um jovem a menos na morte. Um jovem a mais aqui, um jovem a menos no caixão antes da hora. E nós temos que fazer isso. É por isso que nós temos que dizer para os nossos jovens que eles devem despertar, eles que dormem. Mas não é só jovem que dorme no ponto. Tem muita gente grande aí que também dorme no ponto. E aí nós temos que ter esse cuidado. Hoje, Jesus chega e diz para Lázaro, sai do túmulo, Lázaro. Interessante que Jesus, veja o que eles disseram. Jesus chora. Mas como diz o diácono Nelsinho Correia, nós temos um diácono aqui que não é o Nelsinho, não é diácono, é o Gilmarzinho, não, Gilmar, né? Gilmar. Então, o diácono Nelsinho Correia, ele sempre diz, porque é interessante que a gente sempre tem algumas canções que sempre marca a nossa vida. E aí ele fala que quando alguém morreu, ele chorou. Mas se eu chorei, não foi de fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Quando minha avó morreu, quando um ente querido seu morre, você chora. Mas se eu chorei, foi porque eu amei, não foi fraqueza. E se eu amei, quem vai me condenar? Então Jesus, o Mestre, Filho de Deus, Todo-Poderoso, mostra o seu poder através da sua lágrima. O maior poder que Deus tem é chorar quando você erra, porque Deus nunca vai invadir a sua vida e te obrigar a ser bom. Nunca vai estupiar seu coração, invadir seu coração, dar um chute na porta e dizer, converta, vem cá, você vai viver. Não. Quando nós fazemos aquelas perguntas estúpidas, por que que Deus deixa acontecer tudo que acontece, fome, miséria, violência? Ele deixa porque Ele te respeita, porque te criou para ser livre. Se não tiver liberdade, não tem amor. Só tem amor onde tem liberdade. Só resta Deus chorar, porque Deus nunca será um ditador. Não te obriga a segui-lo. E se você fizer besteira, Ele chora, mas respeita. Nós não temos que possuir um ou outro. Possuir é coisa do diabo. As pessoas que são possessivas, que são ciumentas demais, no fundo elas têm uma semente diabólica. Deus não possui ninguém. Quem possui é o diabo. Quem gosta de possuir é o diabo. Deus não. Deus ama, convida. Deus habita em nós, não possui. Se o coração estiver fechado, Ele não entra. Não vai agir como bandido, não vai invadir, não vai te assaltar. Deus não faz assim. Quem precisa dele somos nós. E repito, se eu chorei foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Não foi fraqueza. Interessante que Jesus chorou 2 vezes. E aí o que eles disseram? Veja como ele o amava. Está vendo? O poder do amor. Mas existe muitos que acreditam no poder do dinheiro, no poder do ódio. E tem aqueles que até gostam do poder do diabo. Como que gosta de falar em diabo? Claro que ele existe. Claro que ele é um bicho terrível, como dizia minha avó. Bicho terrível. Mas nem tudo é culpa dele. Nem tudo podemos empurrar para ele. Existem as nossas escolhas. Mas como faz sucesso quando se fala em capeta, em diabo, e se fala de um padre que faz exorcismo, vou atrás dele, esse resolve. A vida não resume só em capeta e diabo, não. Resume em amor, em Deus, ação. Deus é sempre maior. É claro que existe o padre que expulsa diabos. Qualquer padre em nome de Deus. Mas tem os exorcistas da igreja também. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que talvez você não sabe. Você sabia que todos vocês são exorcistas? Estou falando isso ao vivo, hein? De que modo? Mas como assim, padre?
Todos vocês podem expulsar demônios, não sabiam? Não como um sacerdote designado pela igreja, não estou falando isso. Estou falando do exorcismo, da possessão. Estou falando dos demônios. Todos vocês podem expulsar demônio, não expulsou por quê ainda? Sabe de que maneira? Onde tem amor, não tem diabo por perto. Coloque amor. Onde tem amor, diabo nenhum suporta. Por que ainda não os expulsou? Porque ainda joga tanta culpa e diz que está sendo dominado? Põe amor para você ver se ele te domina. Onde tem amor, o diabo não suporta ficar. Onde tem fidelidade, cooperação, comunhão, o diabo não fica. Você pode expulsá-lo. Você pode exorcizá-lo. Mandá-lo para longe. Onde tem fidelidade não tem diabo. Onde tem amor, diabo nenhum fica por perto. Você pode expulsá-lo. Mas você deve fazer assim, amando. O Padre Fábio fala eu acho que é ele que falou isso uma vez. Não adianta eu ir na sua casa, abençoar a casa inteira, é importante. Expulsar todo o demônio que está lá, pela porta. Quando eu vou embora, você abre a janela e diz, volta, vem para cá. Tem gente que é apegado nos seus próprios demônios, apegados nos seus próprios pecados. Expulsa de um jeito, você chama de outro. O que adianta? Eu abrir a porta, vai-te reto, você abre a janela, vem logo. Não adianta. Você tem que tomar decisões. Você tem que expulsar aquilo que lhe faz mal. Você tem que sair do túmulo que te prende. E é o que eu digo, quanta família, quanto casamento, quantas pessoas, no profissional também, quanta juventude, quantos idosos trancados nos sepulcros. Trancados nos sepulcros. Você não veio para viver assim? O interessante é que Jesus dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. Mas perceberam um detalhe? Não é mágica. Amor não é mágica, amor é construção. A família que você precisa, a pessoa que você precisa na sua vida não é mágica, não cai do céu, é construção. O amor é sacrifício também, é exercício. Por que Jesus não fez a pedra sair sozinha? Não tinha poder? Pronto, a pedra sumia longe. Mas Jesus mandou eles removerem a pedra pesada, no suor, na fé, remova a pedra. E nessa hora, todos nós duvidamos. Até Marta veio, Senhor, isso somos nós, o nosso lado. Senhor, mas já cheira mal. Senhor, mas é impossível. Senhor, mas não dá. E quantas vezes em nossa vida nós nos comportamos assim? Não dá. E Jesus diz, tirai a pedra. Mas guarde uma coisa. Se você colocar uma pedra no seu coração, Deus não põe o dedo. Em coração fechado, Deus não entra. Se você não tirar, Deus não vai invadir. Deus entra e tira você do túmulo se você tirar primeiro a pedra. Porque Deus te respeita, você não é boneco. Você não é obrigado a amá-lo. Você não é boneco de manobra de Deus. Deus te ama, te convida para a vida, Deus mostra o caminho e Ele tem um querer para você sim. Mas você aceita se quiser. Isso é liberdade. Isso é responsabilidade. É o que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, renuncie a sua mesmo. Tome sua cruz. Se quiser vir após mim. Agora, se você não vier e ter que pagar o preço, o problema é seu, não é de Deus. E é isso que nós temos que entender. Jesus mandou eles remover a pedra. As pedras que estão no nosso coração não é problema de Deus. Por isso que não adianta eu pedir milagre, se eu tiver com a pedra ali. Não adianta eu pedir a graça, se a pedra estiver ali, remove a pedra. A pedra você pode tirar. Pensa bem, ninguém podia ressuscitar Lázaro, mas a pedra eles podiam. Então Jesus diz, tire vocês a pedra. O problema nosso às vezes, é que nós queremos às vezes, como eu falei na confissão é bom, deu certo. Ataia, gente, ataia, foi um sucesso. Mas na vida você não pode ataiar em tudo. E se você ataiar em tudo não adianta, você não amadurece. Na vida às vezes nós somos bem danadinhos, nós queremos a vitória sem lutar por ela. Queremos vencer o jogo sem jogar. Queremos alcançar o topo da escada sem subir. Queremos sair do túmulo sem mexer na pedra. Sacrifício, suor, batalha, tira a pedra. E Jesus assim o fez. Chamou Lázaro para a vida. E aí os discípulos ali ficaram encantados.
Mas nós nessa hora trememos, igual Marta, mas Senhor, e às vezes Deus faz a gente sentir isso, mas Senhor, já cheira mal. Parece que a gente tem mais consciência do que Deus. Nós somos arrogantes às vezes. Senhor, já cheira mal. Parece que Deus não sabe o que está fazendo. E na maioria das vezes nós queremos ensinar a Deus. Ora, Jesus não sabia que ele estava morto há 4 dias? Se Jesus que chegou 4 dias depois, Jesus foi avisado antes dele morrer. Então ele sabia que cheirava mal, sabia que fazia 4 dias, sabia que na cabecinha nossa não tinha mais nada a fazer. Mas ele chega e manda remover a pedra. Está vendo? O Lázaro voltou para a vida. Mas tem um detalhe. Não adianta sair do túmulo se você continuar amarrado. Não adianta Deus fazer um grande milagre se você não enxerga. Não adianta, como dizia minha avó, você ter de tudo e ser um mal agradecido e nada para você tá bom. Resolve nada, resolve nada. Às vezes nós vemos isso. O que adianta o Lázaro sair se ele continuasse amarrado? Às vezes tem tantas pessoas que têm esposas maravilhosas e põe chifre no linguajar. Ou trai a pessoa amada. Quantos filhos são criados pelos seus pais no cabo da enxada e depois os filhos viram doutor e têm vergonha da enxada, esconde no meio dos coleguinhas? Quantos netos são criados por seus avós e depois sobra o asilo para eles? Não pode falar, tem que tomar cuidado, mas tem contexto. Não, falta muito amor no mundo. E é assim que é a história. Já teve um tempo de um pai criar 10 filhos. Hoje 10 filhos não cria um pai. Tem pouco tempo, tem vida para seguir, tem muita correria, muita coisa para fazer. Mas antes, um pai criava 10. Hoje você gasta o que gastava com 10 com um só. E às vezes ele te dá muito trabalho. Não é maldade dele, mas às vezes o sistema em que vivemos é complicado, é delicado. Às vezes essa geração de hoje não sabe a força do amor que vence dor, não sabe sofrer, não sabe ter dor, não pode ter dor, não pode sofrer. Nós temos que entender, Jesus poderia ter chegado antes, já ressuscitado Lázaro, mas não. O Lázaro morreu, eles sofreram primeiro, a Marta ficou desesperada, a Maria sentou e desabou. Jesus chegou depois, mas deu certo. Só que nós não queremos passar por esse processo, a gente já quer mágica, a gente quer evitar. Sem sofrimento não tem crescimento. Como diz Santa Teresa, amar, amar, amar até doer. Aí a nossa geração fraca vai dizer, mas tem que doer? Tem que doer. Senão você não aprende a viver. Tem que doer. E é isso que nós temos que aprender. Nesta noite não se esqueça as 3 palavras. Água, fonte, luz e vida. Não se esqueça jamais. Onde tem amor, não tem demônio por perto. Lembre-se sempre disso. Não tem nada mais forte do que a força do amor de um Deus que chora. E quando se chora não é por fraqueza. Se eu chorei, é porque eu amei. E vamos então fazer pela última vez, nesta noite, a nossa chamada. Jovem! Vai que vocês dormiu agora, hein? Jovem!